Olá, bem-vindos a mais uma edição do canal Ana Explica. Ao Nós e Outros, um espaço dedicado a questões da atualidade. E vamos falar sobre a questão de Olivença. E o que é a questão de Olivença? É o diferendo entre Portugal e Espanha sobre a soberania deste território. Olivença, ora pertence a Portugal e situa-se no Alto Alentejo. Olivença, ora pertence a Espanha e situa-se na província de Badajoz. História de Olivença. À época da reconquista cristã da Península Ibérica, o território da margem esquerda do rio Guadiana foi dominado quando da conquista definitiva de Badajoz por Afonso IX de Leão, na primavera de 1230. Como compensação dos serviços prestados, os cavaleiros da Ordem do Templo receberam do soberano leonês os domínios de Burguilhos e Alconchel para que os povoassem e defendessem. Até 1256, a Ordem estabeleceu a Comenda de Olivença, uma pequena povoação que surgia em redor de uma fonte, Fuente de la Corna, voltada para a agricultura e pastorícia. Os templários ergueram um castelo e uma igreja sobre a invocação de Santa Maria e organizaram a exploração económica da comunidade. Em 1267, Afonso X de Leão e Castela surge a Convenção de Badajoz, que afirma o curso dos rios Caia e Guadiana como raia entre os domínios de Castela e de Portugal, e também a remoção da Ordem do Templo dos Domínios Reianos de Olivença, passando a integrar o Conselho e Bispado de Badajoz. Em 1295, Dom Dinis recupera os territórios da margem esquerda do Guadiana, como Mértola, Nodar e Mourão, com a assinatura da Convenção da Ciudad Rodrigo. Em 1297, com o Tratado de Alcanizes, o Reino de Leão cedia terras de Ribacoa, Campo Maior, Olivença e São Félix dos Galegos a Portugal. Em 1801, Guerra das Laranjas. No prelúdio da Guerra Peninsular, Manuel Godoy, à frente das tropas espanholas, ocupa Olivença. Em 1801, o Tratado de Badajoz, Olivença volta a pertencer à Espanha, mas ficou estipulado que a violação de qualquer um dos seus artigos, por qualquer uma das partes contratantes, conduziria à sua anulação. Em 1807, com o Tratado de Fontainebleau, determinava a divisão de Portugal em 3 partes, e Portugal foi assim invadido por tropas franco-espanholas, o que conduziu à anulação do Tratado de Badajoz, conforme manifesto publicado em 1808 pelo príncipe regente Dom João, futuro rei de Portugal, que nessa altura estaria no Brasil. Em 1814, com o fim da Guerra Napoleónica, o Tratado de Paris anula os Tratados de Badajoz e o Tratado de Madrid. Em 1817, Espanha assina o Tratado de Viena, mas adiou sucessivamente cumprir com o estabelecido. Em 1821, a Espanha interrompe as conversações sobre a devolução de Olivença. Em 1840, é proibido o uso da língua portuguesa em Olivença, inclusive nas igrejas. Em 1864, Portugal e Espanha procedem à demarcação da fronteira comum, mas os trabalhos são interrompidos porque Portugal não reconhece a soberania espanhola sobre o território de Olivença. Atualmente, com a democratização de Portugal e Espanha, a integração no espaço económico e político da União Europeia e, mais tarde, o espaço Schengen, originaram o desaparecimento das fronteiras
e a aproximação entre os dois Estados ibéricos. O Ayuntamento de Olivença começa uma política de aproximação a Portugal e, entre várias iniciativas, destaca-se a criação do Fundo Português da Biblioteca Municipal, parte dos Centros de Estudos Ibéricos de Agostinho da Silva, onde são ministrados cursos de português na Universidade Popular. A questão de Olivença com o Dr. José Ribeiro e Castro. Sobre o Dr. José Ribeiro e Castro. Advogado de profissão, é licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, tendo tido também um percurso na comunicação social. Foi diretor de informação, diretor-geral e administrador da TVI, no período em que essa estação era controlada pelo Grupo Renascença e outras entidades ligadas à Igreja Católica. Vogal do Conselho de Opinião e presidente da Comissão de Fiscalização da RTP, membro do Conselho Editorial da revista Sábado. Foi deputado à Assembleia da República, eleito nas legislaturas iniciadas em 1976, 1980, 1999, 2009 e 2011. Entre 2009 e 2011, presidiu a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e entre 2011 e 2013 foi presidente da Comissão de Educação, Ciência e Cultura. No final dessa legislatura, decidiu não voltar a apresentar-se a eleições e abandonou o Parlamento. Então, e sobre Olivença? Bom, Olivença é uma pendência antiga, como é sabido. Portanto, de acordo com o direito internacional, Portugal entende, e a meu ver bem, que Olivença é território português. É um resto das invasões francesas. As pessoas sabem um pouco da história de Olivença. Foi um prolegómeno das invasões francesas, foi antes das invasões francesas, mas já na história das invasões napoleónicas. Chegou mesmo a ser assinado um tratado, o Tratado de Fontainebleau, que dividia Portugal em três, uma parte para um príncipe da Etrúria, outra para o Godoy, que era o primeiro-ministro espanhol que fez essa invasão do leste de Portugal, e uma parte que seria para decidir quando se fizesse a paz. A parte maior, a parte de Leão, seria para decidir no final destas guerras. Acontece que enfim, Portugal, sob a pressão das armas, reconheceu no Tratado de Badajoz a ocupação de Olivença e pôde recuperar de imediato uma série de outras praças que tinham sido conquistadas por Godoy, mas depois declarou nulo esse tratado, é uma longa história, e Espanha acabou por se comprometer a seguir ao Congresso de Viena, que é o congresso que na Europa põe fim à era napoleónica, comprometeu-se a devolver Olivença a Portugal. Vão lá de 200 anos, essa obrigação foi contraída em 1817, quando a Espanha reconheceu, e nunca restituiu. Esta é a história de Olivença. São dois países que reclamam aquele território e em 200 anos essa pendência arrastou-se. Eu acho que esta posição deve ser mantida, mas nós temos que tratar sobretudo das pessoas e sobretudo das raízes portuguesas. E é nisso que eu tenho trabalhado, com um grupo de oliventinos muito dinâmico, da Associação Alengodiana, que trabalham também com a Câmara Municipal e a Junta de Extremadura e têm vindo a recuperar as raízes portuguesas. E acrescentámos a isso a atribuição, o reconhecimento da nacionalidade portuguesa aos oliventinos que a peçam. Nesta altura já vamos em 1000 desde 2014 e, portanto, é um caminho... eu chamo a Olivença a nossa pequena Alsácia. E eu creio que é nesse contexto de biculturalidade, de dupla pertença, uma certa ambiguidade. É engraçado que Olivença, por causa deste conflito, não tem fronteiras definidas, porque nós não conhecemos a fronteira do lado de cá e os espanhóis não conhecem a fronteira do lado de lá. Portanto, é como se fosse uma terra franca. Ali não há fronteiras. Antes da União Europeia já ali não havia fronteiras e, portanto, procuramos potenciar esse quadro. O importante é que os portugueses visitem Olivença, mais do que fazerem uma série de reclamações chauvinistas e tal, e que não levam a parte nenhuma, mas tenham apreço por Olivença, pelo património histórico daquela terra, pelo orgulho que eles têm nas suas raízes, pela recuperação do português oliventino e do português. Isso é muito importante
para valorizarmos esta relação cultural e também política com esse território que nos diz tanto. De acordo com o Dr. Ribeiro e Castro, a questão de Olivença é uma pendência antiga e o direito internacional entende que Olivença pertence a Portugal. O importante é que as pessoas de Olivença conheçam o seu passado e as suas raízes portuguesas. O importante é que os portugueses visitem Olivença e conheçam este território da margem esquerda do Guadiana.